Olá, então aqui é o Bruno mais uma vez, o Bruno Felipe, e agora para comentar sobre o segundo filme da trilogia Nolan, né, da trilogia Nolan do Batman, o título original The Dark Knight. Aqui no Brasil eu não sei por qual razão eles resolveram colocar um Batman no início, porque aparentemente nós brasileiros somos idiotas e não conseguimos saber que o Cavaleiro das Trevas é o Batman, né? Então, inauguração, meu primeiro comentário extremamente ácido aqui, né? Mas eu tenho um problema muito grave com esses títulos de filmes em português, especialmente quando eles dizem o óbvio, né? Mas então vamos fazer um pequeno comentário aqui, né, a respeito do The Dark Knight, né? O Cavaleiro das Trevas, segundo filme do Nolan. A primeira coisa, é inevitável a comparação com o seu antecessor, né? Ele não é um filme que se origina em si mesmo, ele tem um seu predecessor, né, que é o Batman Begins, do qual eu já comentei, né? E falando agora do roteiro do Dark Knight, eu já vou aproveitar para fazer uma correção do que eu disse no vídeo anterior, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu percebi quando eu assisti esse filme, logo assim, os primeiros 20 minutos de filme, é que eu falei assim, não, esse roteiro tem que ser do Nolan com Jonathan, com o irmão dele, né, com Jonathan Nolan, né? Ele tem que ser do Christopher Nolan com Jonathan Nolan. Só que do que eu tinha de informação, o Goyer e o Nolan também tinham escrito esse segundo filme, assim como tiveram feito com o primeiro, mas não é verdade. Esse segundo filme ele foi escrito com o Nolan, pelos dois irmãos Nolan, né? E o Goyer participou na criação dessa história, né? Na adaptação. Para você que não sabe, é a principal fonte do roteiro do The Dark Knight, é o Longo Dia das Bruxas, né? The Long Halloween. E dessa história que eles tiraram muito da origem do Duas Caras e mais outros elementos, mas principalmente a história da origem do Duas Caras, a relação Batman, Harvey Dent e Gordon. Mas o roteiro é talvez uma das maiores obras-primas que nós tivemos nessa última década, nessa década passada. É um filme de 2008, né? The Dark Knight 2008. E é um filme que você assiste e você vê que houve todo um brilhantismo por parte dos roteiristas quando foram fazê-lo, né? Então você nota que o filme ele começa devagar. Aliás, o prólogo é uma cena de ação, certo? Mas depois ele tem um andamento um pouco mais devagar, mas é um devagar que não é chato, é um devagar que é necessário, você entende isso. E quando ele cai nas partes de ação, ele nunca desce. Isso é muito legal, porque, assim, nunca dessa eu já vou explicar direito. Ele tem uma cena impactante, né? De um thriller, uma coisa assim que você fica, cara, o que vai acontecer? Lógico que eu não fiquei assim, porque eu já assisti o filme antes, né? Mas mesmo assim você sente muito da sua experiência original por conta dos elementos que estão em cena, né? Então, como os elementos são os mesmos, eles não mudam, você sente muita coisa do filme ainda, né? Quem estudou teoria cinematográfica, semiótica, etc., vai saber precisar para você exatamente quais são. Né? Eu, como mero cinéfilo, né, eu sei que tem muita coisa a ver com música, especialmente a música, com a edição, com a velocidade que as cenas vão progredindo, com os elementos cênicos, né? A cinematografia, a cenografia e etc, né? Então, muito você consegue ainda experimentar, e foi o que aconteceu comigo. Então, você tem uma cena muito tensa, que você experimenta toda a tensão da cena, resolveu, logo em seguida eles já jogam outro conflito. Talvez tão tenso ou mais tenso que o último, até que chega no conflito final, que é um emaranhado de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então você tem a trama, eu não sei nem dizer se é uma trama principal ou se é uma subtrama, porque todas elas parecem que têm uma importância igual. É uma coisa muito, muito bem feita, assim, foi um roteiro primoroso. Mas talvez tenha sido uma dessas coisas que me fez identificar, mas se foi uma coisa quase que inconsciente. O que eu consegui na hora que eu assisti o filme, que eu soube que era um roteiro do Jonathan Nolan com o Christopher Nolan, uma parceria desses dois irmãos, foi quando eu vi os diálogos. Porque o Batman Begins é um filme muito bom, né? Um filme muito divertido, mas ele tem alguns diálogos esquisitos.
né? Mas ainda assim você releva, né? Aqui tem muitas frases de efeito, mas elas funcionam melhor do que no filme anterior, porque um comentário que eu esqueci de fazer no filme anterior é que as frases de efeito, especialmente aquelas um pouco mais cômicas, elas não caíam tão bem. E nesse filme, o Jonathan e o Christopher, né, os irmãos Nolan, conseguiram dosar muito bem esse tipo de coisa. Então, o roteiro desse filme é primoroso, fantástico. Existem alguns momentos que você fica se perguntando furos, que você fica procurando furos nos planos do Coringa, e nos demais eventos que se desencadeiam. Por exemplo, mas como será que de uma nota de baralho ele conseguiu colocar DNA de três pessoas mas o que mais me pegou foi em um dos planos do Coringa que ele precisasse que uma coisa acontecesse em dado momento, ao mesmo tempo que, que acontecesse com outros personagens. Eu não vou dar spoiler porque eu quero muito que você assista esse filme, é um filme muito, muito legal. E para mim ficou artificial, mas ao mesmo tempo eu pensei que podia ser uma questão com o hábito daquele personagem. Então, de momento nenhum você fica toda hora caçando. Tem furo, tem furo, tem furo? Não tem. E se tem, é uma coisa imperceptível. Eu não vou regravar esse vídeo por causa da moto. Acho que deu pra ouvir perfeitamente o que eu disse, então não vou regravar por causa da moto. Ah, então vamos falar agora dos atores, né? O grande nome do filme, né? Nem é o próprio Batman, é o Coringa, né? Ah, eu já vi muitos filmes com interpretações. Também não vou regravar o filme por causa do cachorro. Eu já vi muitos filmes com interpretações fantásticas, né? Então você tem o Peter O'Toole no Lawrence da Arábia, você tem o você tem o Marlon Brando com o Dom Vito Corleone, mas eu acho que o maior deles, de todas essas interpretações das que eu vi, a melhor delas é a do Heath Ledger como Coringa. É uma coisa assim impressionante, impressionante, sem palavras. Aquela coisa que todo mundo sabe, ele extraiu a essência do Coringa, então eu não vou ficar chovendo no molhado, todo mundo sabe que a interpretação do Heath Ledger é fantástica. Uma coisa que não é chover no molhado, que é um comentário que eu nunca vi ninguém fazendo, é dizer do Christian Bale como Batman. Aquela voz dele que me incomodava no Batman Begins, ela começa a não incomodar tanto nesse filme, né? E já que nós estamos falando do Batman, né? Só terminar esse negócio da voz, ela começa a soar um pouco mais natural nesse filme. Parece que o Christian Bale conseguiu um equilíbrio ali entre se camuflar, se misturar e soar bem, soar natural, né? Como fosse de verdade. Então você passa a se questionar menos por que é essa voz ridícula. Não, você até aceita. Certeza que no Dark Knight Rises isso vai estar completamente já resolvido, né? Se, se tiver, né? O ator se acostumado mais, né? Mas então, falando do Batman, vamos falar do design. Eu gosto do uniforme do Batman Begins, eu acho que ele é muito legal. Só que eu tenho um pequeno problema com aquele capuz, né? Não é o fato de você não poder mexer o pescoço, eu não tenho problema com isso nos uniformes do Batman. Mas é pelo fato de que o rosto do Christian Bale saltava, ficava esquisito, não ficava uma coisa legal. E nesse filme, eles fizeram um trabalho muito legal de design de uniforme. Eu achei legal que eles não trocaram direto para o uniforme novo. Eles justificaram que é por causa da mobilidade da cabeça e por causa que ele precisava carregar menos peso. Então teve todo esse negócio de trocar o uniforme, porque né? Fizeram um design muito bom. Talvez uma das melhores armaduras do Batman. Eu gosto bastante da do Ben Affleck, eu gosto muito da do Tim Burton, mas eu acho que é seguro dizer que a melhor roupa do Batman talvez seja essa do filme de 2008, né? Que é a mesma, se tiver alguma diferença, ela é mínima da do Dark Knight Rises, né? Mas isso é a mesma coisa. E falando sobre essa questão do design, uma coisa que me fascina muito, eu esqueci de comentar isso no Batman Begins, é que o Batman, ele tenta ser um morcego, ele tenta usar a teatralidade do morcego, né? E o Nolan, né, visualmente ele teve essa sensibilidade, então vamos fazer o Batman parecer um morcego.
Por exemplo, tem uma cena do Batman Begins que o Batman está planando na cidade, ele vai descer e ele fecha as asas e parece muito com um morcego batendo as asas de verdade. Então o mesmo cuidado eles tiveram nesse filme. Só que esse filme, com questão da capa do Batman, ela é muito mais específica, ela é quase viva, ela é quase um próprio personagem do filme. Então, pra mim, a minha cena preferida com aquela capa é a cena, a primeira cena em que o Batman aparece, que ele vai pular em cima daquele carro e ele cai de um jeito que a capa se movimenta e ele pousa em cima do carro. Eu também não vou regravar o vídeo de novo porque um carro passou aqui com música. Hoje tá difícil. Então ele cai em cima do carro com a capa se movimentando de maneira muito interessante. É um comentário que eu vi poucas pessoas fazendo a respeito do Dark Knight. É sobre a capa do Batman, sobre como que visualmente eles constroem o Batman com essa capa. Eu tenho certeza que o Nolan teve todo o cuidado de fazer isso. Infelizmente é uma coisa que poucas se percebem e não comentam muito, né? Uma coisa chata. Se você souber de alguma pessoa que comentou sobre a capa do Batman, me digam, porque eu nunca vi. Desde criança isso é um assunto que me encantou muito. No Batman Begins, por exemplo, tem aquela cena que ele vai levar droga até a Rachel pra para dar de antídoto, e ele plana de um jeito muito interessante. Eu acho muito legal o jeito que o Christopher Nolan faz isso, né? Mas então, continuando nos outros aspectos do filme, você tem a trilha sonora, né? Que ela é o mais do mesmo. Ela é. A moto passou de novo aqui. Essas motos barulhentas aqui, né? Aqui na cidade são complicadas. Mas então, falando sobre a trilha sonora é mais do mesmo, né? Então, mesma coisa que se utilizou no Batman Begins, você tem praticamente a mesma coisa no Dark Knight. Só que o uso da música nesse filme ela é mais evidente, é mais bem pontuada. Então, assim, muito da tensão que você experimenta nas cenas do filme são muito por conta da música de novo do Hans Zimmer e do James Newton Howard. Então, falando agora mais dos efeitos especiais, do visual do filme, né, junto com a cinematografia. A cinematografia desse filme tá muito melhor do que a do Batman Begins. A do Batman Begins não era ruim, é o mesmo diretor de fotografia, né, o Pfister, não sei pronunciar o nome dele, porque é um P junto com F em inglês, é Pfister, não sei. Wally Pfister. Ele escolheu planos mais cirúrgicos, né? Uma coisa impressionante. Especialmente as cenas de perseguição desse filme estão ainda melhores que a do Batman Begins, que já eram muito boas. As cenas de ação estão melhores, estão mais coordenadas do que a do Batman Begins, que era mais confuso, mas era ainda legal. Então, assim, a cinematografia, e junto com a edição também, fizeram um trabalho um pouco mais amadurecido nesse filme de 2008, né? Ficou uma coisa mais legal. A paleta de cores desse filme também, ela é uma coisa mais, uma coisa mais assim sombria, só que não tão variada, porque se você for pegar o Batman Begins, ele tinha uma coisa mais puxada pro tom do vermelho, né? Em muitas cenas. Ainda é uma coisa assim, muito pouco variada, mas era uma coisa assim evidente, que variava mais do que no Dark Knight. Você consegue até perceber que no Batman Begins, quando a cena é azul, quando a predominância das cenas é azul, você nota. E no Dark Knight não, porque a maior parte das cenas você tem todo esse sentimento mais taciturno, né? Então, sobre a cinematografia é isso. Sobre os efeitos especiais, aquela não é spoiler pra ninguém, porque o Harvey Dent, ele é o Duas Caras. Então, em algum momento do filme você sabe que ele vai ter que virar o Duas Caras, né? Então, aquela face do Duas Caras nesse filme ele é um trunfo. Um trunfo, é verdadeiramente muito bom. Eu já vi uns sujeitos especializados em efeitos especiais comentando e eles acham aquela cena, aquela face brilhante por conta que eles replicaram o movimento dos músculos do rosto com perfeição. O jeito que o olho se movimenta também.
É muito legal. Então, assim, e você não sai do filme. Uma coisa que me tirou um pouco, nem tanto, foram os dentes. Os dentes, quando você vê os dentes de cá, da face dele, os dentes de cá, você nota claramente que esses daqui são de computação gráfica. Mas ainda assim, você considerar a época de 2008, é um efeito absolutamente extraordinário. E também, não só esses, você tem nas cenas de ação, de perseguição, por exemplo, helicópteros caindo, é, muitas coisas o Nolan fez com efeitos práticos, mas coisas que são impensáveis. Por exemplo, você vai derrubar um helicóptero no meio de uma cidade, ou que seja num cenário com efeito prático, isso é impensável, muita gente pode se ferir, né? Então, no caso, fez com efeito digital. Só que você tem que olhar bem, assim, pra você falar, nossa, é efeito digital, né? Porque uma coisa que eu gosto muito nesses dois filmes do Nolan, que utilizam efeitos digitais, né, computadorizados, é que eles mesclam muito bem com o real, né? Então, existem partes do filme que você sabe que não foi tudo feito com efeito prático, mas você não consegue dizer aonde estão os efeitos. Você sabe que não foi tudo feito com efeito prático porque é praticamente impossível a câmera seguir é, tudo aquilo no momento perfeito, né? Se bem que o Nolan é um cara genial, daria até pra ele fazer uma coisa dessa, né? Eu acho que não. Então, por exemplo, eu fiz um comentário no Batman Begins de que o Tumblr, quando ele cai, a forma como ele cai, é, eu digo assim, reta, mas é óbvio, um carro não vai se entortar de cair, ainda mais um tanque daquele. Mas, assim, vocês têm que assistir o filme para ver as cenas, né? O jeito que o veículo toca as coisas, o jeito que o helicóptero se quebra, se parte e cai, o jeito que o fogo, o jeito da explosão, é tudo muito bom. E ainda assim é um trunfo os efeitos práticos, né? Aquela cena do hospital, a cena do caminhão, ah, muita coisa com o Tumblr. Você vê assim que foi um filme que os caras tiveram todo cuidado de soar o mais realista possível, porque a abordagem deles era realista, não era fantasiosa como são os filmes da DC, da Marvel, não. Aquilo é uma abordagem pé no chão. Nenhum vilão do Batman nesse universo ele é muito fantasioso. São coisas perfeitamente plausíveis. E é uma outra coisa assim do roteiro que diferencia um pouco do Batman Begins, é que o Batman Begins tem coisas assim que você pensa, mas isso é muito quadrinesco. Então toda aquela história do espantalho no Arkham Asylum, por que ninguém questiona um doutor psicótico, entendeu? É uma coisa quase quadrinesca, a Liga das Sombras quadrinesca, mas era um quadrinesco que já estava se tornando uma coisa mais realista. E no The Dark Knight se concretizou, né? A coisa se tornou mais realista ainda, de forma que você não questiona nenhum. Aquele filme não é quadrinesco de jeito nenhum. Pega um personagem quadrinesco, mas transformam ele de maneira total. Ele não é mais quadrinesco, o Batman, esse filme. Então, é esse o meu comentário sobre os aspectos técnicos. Não sou nenhum especialista, então é simplesmente o que eu achei do filme. Mas eu tenho que comentar uma coisa muito interessante a respeito do personagem do Batman, por isso que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo que o do Batman Begins. Nesse filme, vocês lembram que eu disse sobre a música do Hans Zimmer e do James Newton Howard no vídeo passado, né? Que o Batman é triste, é uma realidade sofrida. Nesse filme você sente isso muito por conta do final. E agora eu vou ter que dar spoiler. Então fica aqui o aviso, se você não assistiu o filme, não assista essa parte do vídeo, porque essa parte vai ter um spoiler. Né? Talvez não um spoiler tão grande, mas de qualquer forma, vai estragar a sua experiência. O Batman, o final. Esse filme tem um final, e o spoiler já vai começar agora. Ele tem um final onde o mal vence. Não existe o bem vencer nesse filme. O Coringa ganha no final. O método como ele ganha que é mais legal ainda, né? Isso eu vou salvar mesmo porque os que tenham continuado por causa do spoiler, né? Mas o Batman, ele é aquilo que Gotham precisa. Ele não. E quantas vezes você. E o final do filme, o Batman termina perseguido por Gotham, pela polícia, por conta de que ele, pela sua bondade, né, pelo seu altruísmo,
quer preservar a cidade, quer preservar a imagem de um herói para Gotham, né? E quantas vezes na vida real a gente já não viu isso acontecendo com bons homens, né? Com boas pessoas. É, pessoas que tendo feito bem, tendo feito ações caridosas, ações de amor, é, não foram perseguidos, né? É, quantas vezes você já não, por exemplo, pro público católico, pro povo católico, quantas vezes você já não viu história de santos perseguidos, inclusive pela própria igreja? É pela própria igreja da qual eles faziam parte, né? É, em outro aspecto, quantas vezes você já não viu é, bons, boas pessoas públicas fazendo coisas boas e sendo perseguidas por outras coisas, né? Quantas vezes você já não ouviu falar de pessoas que são desmerecidas, mas que fazem coisas muito boas? Então o Batman, ele encarna esse sentimento muito bem nesse filme. De forma que, pra mim, assistir de novo aquele final do Batman The Dark Knight foi uma coisa muito mais forte do que das outras vezes, né? Uma coisa assim, que a música do Hans Zimmer nunca foi tão bem compreendida como pelo final do The Dark Knight. Ela foi criada por Batman Begins, mas ela atingiu o seu ápice de significado com o final do The Dark Knight, né? Então é isso, o Batman, ele é o herói grandioso que ele é o meu herói preferido, porque muito da coisa que a gente vê no homem, no ser humano, você pode também encontrar no Batman, né? O Batman, ele é essa representação de tudo que tem no homem. Então você vê no homem coisas más. No Batman também, muitas histórias em quadrinhos ele é mau. Na história Asilo Arkham, por exemplo, ele transpassa a sua mão com um caco de vidro para não ficar louco, porque ele sabe que ele pertence àquele asilo, o asilo vai tomando conta dele. E no final desse filme do Nolan, eles colocam esse lado do Batman e o, o personagem ganhando um grau de realismo a mais, né? Então esse é o meu comentário a respeito do Batman The Dark Knight, né? The Dark Knight, não Batman The Dark Knight, é o problema com títulos brasileiros, né? E certamente, sem sombra de dúvida, o melhor filme de super-herói já feito. Sem sombra de dúvida, não existe nem questionamento a respeito disso. Quando eu assisti Avengers Endgame, né, o Vingadores Ultimato, eu, eu fiquei tão empolgado, é coisa de fã, né? Eu fiquei tão empolgado com o final daquele filme que eu achei assim que talvez seria um concorrente bom pro Cavaleiro das Trevas. Fazia tempo que eu não assistia o Cavaleiro das Trevas também. Só que quando você assiste quando você analisa Ultimato, a primeira coisa que você nota é que ele não é um filme tão bom, tão grandioso como o hype que você tem quando você assiste ele pela primeira vez. E o The Dark Knight é o completo oposto, é por isso que ele é um clássico e Endgame, na minha opinião, nunca vai ser um clássico. Daqui uns 3 4 5 anos, você nunca vai ver mais ninguém falando nossa, que filme épico que foi Vingadores Ultimato. Lógico, você vai ter a sensação, mas não o filme em si. E isso não acontece com o Cavaleiro das Trevas. Cada vez que você revisita o Cavaleiro das Trevas, você tem uma experiência diferente. É um filme muito rico, é um filme muito interessante. Então, sem sombra de dúvida alguma, não existe nem discussão nesse campo. É o melhor filme de super-herói que já foi feito. É um dos melhores filmes da década passada. É um dos melhores filmes desse século vigente, né? Que estamos agora, 20 anos desse século agora. É um dos melhores filmes desse século. O povo fica, o Coringa é bom, o Coringa é bom. Esse Coringa do Joaquin Phoenix é um filme muito bom, realmente. Mas pra mim não chega nem aos pés do que o Nolan fez com Cavaleiro das Trevas. Faz muito tempo que eu não assisto The Dark Knight Rises, vou assisti-lo e verei se. Porque eu tenho uma ótima memória do The Dark Knight Rises na minha cabeça. Então eu verei se tem a mesma, se eu tenho esse mesmo sentimento pelo filme e eu faço um comentário aqui pro canal. Então,
Este é o meu comentário a respeito de Dark Knight Rises, o melhor filme de super-herói de todos os tempos, sem sombra de dúvida.